E quando a mãe está de luto e engravida, o que acontece com as emoções do bebê? Bom, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, então se essa resposta te interessa, já sabe, vem comigo depois da vinheta. Olá, se você não me conhece ainda, eu sou Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, criador da metodologia MIRI, metodologia integrativa de reconexão do eu. Metodologia essa que engloba mais de 16 abordagens terapêuticas diferentes, entre elas o campo da psicologia pré-perinatal, constelações familiares, o trabalho sistêmico de Virginia Satir, técnicas de cura e resolução de trauma, hipnose ericksoniana, entre tantas outras abordagens. Antes de eu dar essa resposta, que vai ser bastante interessante, aliás, eu gostei muito dessa pergunta, eu quero te convidar para você fazer o download do nosso mais novo e-book, Os Segredos da Vida Dentro do Útero. Eu pessoalmente escrevi esse e-book contando um pouquinho do território intrauterino. Você vai fazer descobertas incríveis com essa leitura. Realmente eu dediquei bastante esforço para construir um e-book super legal e está gratuito por tempo limitado, então aproveita, tá? O link aqui na descrição faz o download. Então vamos lá. Vamos responder essa pergunta. Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte, né? Que não é só o que a mãe come, o ar que a mãe respira que afeta o bebê. Mãe tá grávida, vai lá no pediatra, né? Tem um monte de restrições e coisa que ela não pode comer, remédios, né? Se você está gestante, você não pode tomar esse remédio. Por quê? Porque o bebê vai absorver aquela bioquímica. A mãe toma o remédio, a mãe ingere aquele alimento, ela vai transferir através do cordão umbilical, mesmo tendo a placenta filtrando ali, muito daquela informação bioquímica contida nos alimentos e nos remédios e também no ar que respira. Isso impacta o bebê. Mas o campo da psicologia pré-perinatal, com as suas diversas evidências aí, traz também que as emoções que a mãe tem são transferidas para o bebê. Mas o campo da psicologia pré-perinatal, com suas inúmeras pesquisas, também constata e comprova que não é só o que a mãe come, o ar que a mãe respira, né? O que a mãe sente, as emoções da mãe, que também gera uma bioquímica no corpo, hormônios, neurohormônios, toda uma cascata bioquímica, também é transmitida através do cordão umbilical para o bebê. E proporcionalmente falando, né, essa enxurrada bioquímica pode ser muito impactante para o feto, principalmente dependendo o trimestre que ele está se desenvolvendo, tá? Então vamos pensar assim, ó, você ter um pico de ansiedade, você ter um pico de estresse, tá? Equivale para um bebê ali no primeiro trimestre, o equivalente é a 600 xícaras de café. Parece um absurdo, né? Mas um pico de estresse da mãe em nível bioquímico, proporcionalmente com aquele corpinho daquele bebê. Olha, eu tenho até aqui para te mostrar, ó, até o terceiro trimestre é desse tamanhozinho assim, tá? Ele recebe toda essa informação, então proporcionalmente é muito impactante e isso afeta bastante, tá? Então, os estados emocionais da mãe afetam o bebê. Se a mãe entra em estados de graça, de paz, de alívio, de alegria, também produz uma bioquímica do bem e o bebê é afetado com isso, né? A ocitocina, que é o neurohormônio do amor, isso reduz o estresse, isso acalma, isso relaxa, isso realmente gera condições muito adequadas para esse bebê. Mas se a mãe está em estados depressivos, se a mãe está em estados ansiosos, como aqui a mãe está de luto, o que acontece para o bebê? Primeiramente, toda essa enxurrada bioquímica vai ser transferida. Então aqui a gente teria que investigar um pouco mais. Ficou de luto e logo descobriu que estava grávida, porque um luto, a gente sabe, né? Ele leva um tempo para ser atravessado, para ser elaborado. Eu recentemente perdi meu pai, né? Então é algo assim que a gente leva alguns anos, é uma emoção, ela é muito forte no início, embora ela vá se abrandando, né? Às vezes, dependendo das situações, né, da complexidade do meu relacionamento com aquela pessoa que partiu e muitos outros fatores, isso complica ainda mais esse processo de elaboração desse luto, né? Mas um luto pelo luto, sem tantas complicações, já é um processo longo, demorado e muito doloroso. E esse doloroso gera uma bioquímica e ela é inevitavelmente transferida ao feto, tá? Então, se é no primeiro trimestre, o impacto é maior, ele é muito maior, tá? Agora, eu tive esse luto, vamos supor que você tenha perdido seu pai, sua mãe, ou um ente querido aí, não sei, e logo em seguida descobriu que está grávida, né? É um período bastante crítico dessa gestação, essa vai ser uma informação bastante impactante para esse embrião se desenvolvendo aí. Então, aqui eu vou parafrasear William Emerson, que é o pai da psicologia
do campo da psicologia pré-perinatal. Ele diz assim: se existe estresse, que haja tanto amor para compensar. Ok? Então, eu sei que num processo de luto é muito difícil por estar atravessando mas encontrar momentos de relaxamento, às vezes até um processo terapêutico, né? Se você está passando isso nesse momento, porque às vezes é uma pergunta que a pessoa passou lá atrás, aí é só a terapia que a gente faz, né? Explorando o território intrauterino, aí dá pra gente começar a corrigir os impactos disso, tá bom? Mas basicamente, né? Então, se existe estresse, que haja tanto amor para compensar, tá ok? É inevitável que isso vai ser transferido, como eu já disse, então manter uma dieta mais saudável, procurar momentos no dia de mais calma e procurar não se estressar tanto, porque é assim, ó, o bebê também se conecta com as sombras não elaboradas da mãe, não é só a conexão através da bioquímica, né? Nesses campos inconscientes, energéticos, nos corpos sutis, nós também, quando estamos nos desenvolvendo na barriga da mãe, nos conectamos a essas dores emocionais, a esses significados, tá? Então, vou te dar um exemplo aqui como a gente se conecta com isso. Esses dias estava conversando com uma pessoa e ela tem dois filhos, né? Um de 6 anos e um outro de 2 anos e meio. E quando esse filho de 2 anos e meio era bem novinho, meses ali, ela se separou do marido, tá? E ela disse assim que um dia estava organizando o Natal e perguntou o que eles queriam ganhar, porque não ia passar com o pai ali, o que eles queriam ganhar. E o mais novo disse que queria fazer um amigo secreto. E ela ficou muito assustada com aquilo, porque era algo que ela fazia antes mesmo de estar grávida deles, dos dois, em família, porque era uma família grande, se reuniam e sempre no Natal eles faziam aquilo. E aquilo nunca foi mencionado diretamente para essa criança, para os dois filhos. Aquilo nunca aconteceu para que ele pudesse ver, mas está nesse campo energético, está nessas informações, está dentro da mãe e o bebê se conecta com isso, tá bom? O impacto para o bebê, como ele vai absorver aquilo, depende, mas que vai gerar impacto, isso é claro. No campo da psicologia pré-perinatal, nós até chamamos isso de crescer num útero fantasma, né? Crescer num útero fantasma pode ser um luto que esteja acontecendo no momento da gestação ou um aborto anterior que a mãe teve e esse bebê está sendo gestado porque as paredes do útero, as células, armazenam a informação de morte por até o período de 1 ano. Então, dentro desse período, se a mãe ficar grávida de novo, aquela informação está muito forte ali e o bebê absorve aquilo bioquimicamente, mas também nesses campos inconscientes, como eu estou falando para você, a não elaboração daquele luto também é absorvida, porque tem gente que acredita que luto é só o tempo é muito importante, mas precisa, né, às vezes de muito apoio e muito amparo, porque o que eu mais vejo nas minhas sessões aparecerem quando a gente está, vamos dizer assim, mergulhando nessas camadas do inconsciente mais profundo, são lutos não elaborados, o que é bastante comum em nós seres humanos, tá? Então vão ser diversos impactos no bebê aí. Imagina como se você fosse e crescesse numa tumba. Eu acho que a analogia é mesmo essa. Tem crianças, né, que depois viram adultos que se sentem assombrados o tempo todo, sentem medo da morte, ou um comportamento completamente oposto, se atraem muito pela morte, comportamentos destrutivos. Pode ser que isso gere pânico, pode ser que isso gere um medo exacerbado, pode ser que isso gere uma paranoia sobre doenças, podendo levar a pessoa até ficar hipocondríaca. Eu estou dizendo vários casos e várias possibilidades, porque o contexto precisa ser considerado, tá bom? Então, se você está grávida hoje, está passando por um luto, o que eu recomendo? Passe com alguém, né, um terapeuta, um profissional que tenha bastante experiência com isso para te conduzir na sua própria dor e não deixar isso invadir tanto para a criança. Eu já trabalhei com tantas mulheres grávidas, né? E às vezes as mães entrando nas próprias dores, a gente sabe, a bioquímica vai ser transferida ali, mas nas sessões tinha como a gente fazer um pouco dessa separação, porque, cara, regredindo pessoas, adultos, a fase intrauterina, a gente está consciente de tudo que está acontecendo ali. Então, houve um momento, isso foi muito lindo, por exemplo, eu conduzindo uma mãe, né, que ela tinha meio que ela estava negando a gestação e ela já estava no 5º mês, assim, quase sem barriga, imagine só, tá? E ela estava com crises de pânico, então a gente foi trabalhando aquilo e na primeira sessão eu falei assim, ó, como eu sei que tem alguém crescendo aí, eu fiz lá todo um trabalho, uma preparação, falei, agora eu quero falar um pouquinho com a sua bebê,
tá? Antes da gente mexer nas suas emoções. E ela sentiu a bebê se mexer pela primeira vez. E ela ficou tão emocionada, mas tão emocionada, foi algo assim que até eu me emocionei junto, porque foi naquele momento que ela aceitou a bebê. E eu me emocionei porque eu sei o impacto que isso gera no bebê, dela ter aceitado, o impacto dela não ter aceitado ali, né? Então algo ali pelo menos estava começando a ser corrigido tão cedo, que o foco das nossas sessões mudaram o rumo, porque as crises de pânico misteriosamente cessaram, né? Bastante interessante, mas entre centenas de casos, para você saber que tem como a gente separar isso. Então procure alguém que tenha experiência, né? Não só com o lido de traumas, com suporte ao apoio do luto, mas que também tem esse conhecimento sobre esse período intrauterino, né? O campo da psicologia pré e perinatal, tá bom? Então, aqui assim, foi uma pergunta incrível, você vê que tem muitas implicações e tem que se analisar muitas coisas para saber, não tem uma resposta assim pronta, formada, isso vai acontecer com todo mundo, mas é assim, impacta? Sim, impacta, tá? Não tem como dizer que não impacta, mas eu também não sei a profundidade desse luto, eu não sei a proximidade dessa mãe, né, no caso desse luto, então essa é a minha resposta. Te ajudou esse conteúdo? Gostou desse conteúdo? Curte aí que vai ter muito mais sobre isso. Não tá inscrito no canal? Já sabe o que fazer, não é? Se inscreve e toca o sininho para você não perder nenhum vídeo, o YouTube lá te notificar. Manuel Augusto postou um vídeo novo, a gente tá vindo bombando com muito conteúdo aqui no canal, tá? Então faça isso e deixa o seu comentário, porque olha só, esse vídeo foi fruto de um comentário em vídeos anteriores, então deixa o seu comentário aqui caso você tenha uma dúvida, quem sabe lá não vire tema de um próximo vídeo, se tiver dentro da minha alçada, se eu conseguir explicar isso dentro de um vídeo, por que não? Tem perguntas tão interessantes às vezes que geram até uma live, tá? Então não deixe de comentar também. Valeu, combinado? Muitas pessoas me perguntam, né, Manuel, você faz atendimentos individuais? Sim, eu faço atendimentos individuais, presencial e online, embora a agenda seja bastante concorrida, mas aqui na descrição desse vídeo você vai ver o contato da minha equipe, onde você pode entrar em contato, porque eu dou muita prioridade para atender e continuar os processos terapêuticos de quem passa em vivências terapêuticas conosco, por exemplo, a vivência pré e perinatal. Você já imaginou 3 dias mergulhado aí em regressões intrauterinas, você podendo resgatar memórias do que você vivenciou dentro do útero da sua mãe que estão te bloqueando na vida hoje, né? Que foram ali o início de padrões disfuncionais no relacionamento com as suas emoções, com a comida, com outros seres humanos, com a conexão, com o amor. Tantas crenças, tantas percepções incorretas sobre a vida já são estabelecidas ali. Claro que o que acontece depois também é importante, mas ali é a formação das bases, dos pilares. Eu gosto muito de trabalhar nesse território. 3 dias com um número reduzido de pessoas, então a gente faz regressões de muitas maneiras. E por que um número reduzido? Porque na medida que esse material intrauterino vai surgindo, né, se ele for traumático, ele precisar de reparação, o que eu chamo de intervenções corretivas, eu vou estar ali com a minha equipe, mão na massa, o que eu adoro fazer. A gente começa a corrigir isso, porque traumas também ficam muito no corpo, é o corpo quem carrega o fardo, tá? Eu até dei um exemplo disso num vídeo anterior, então se você não viu, veja, né, que a gente está falando ali sobre a superproteção, o maior trauma que existe. Veja lá que você vai entender um pouquinho mais, né, sobre como o corpo paga a conta, o corpo carrega o fardo dos traumas. E o que isso quer dizer? Traumas tão precoces como no útero, né, muito aqui na cabeça que você vai resolver, não. Então é mais no campo emocional e muito no campo somático. Então é mão na massa mesmo. E imagina 3 dias a gente fazendo isso. Então se for o seu momento, as vagas são limitadas, você também vai ter mais informações aqui com a minha equipe sobre as próximas turmas da vivência pré e perinatal. Eu espero que você tenha gostado e desfrutado desse vídeo e eu vou te deixar aqui com o que os participantes estão falando dessa vivência. Beleza? Te vejo no próximo! Passando aqui de novo com uma roupa diferente agora para você que ficou até o final desse vídeo para te fazer um convite ultra especial. Dos dias 30 de maio ao dia 6 de junho, nós vamos lançar novamente, reabrir as turmas para o workshop 100% online, 100% gratuito, assim na vida como no útero. E o que é que vai ter nesse workshop? Bom, neurocientistas e pesquisadores ao redor do mundo explicando em detalhes como aquilo que foi vivenciado dentro do útero e na primeira infância influencia a nossa vida até hoje, emoções, sentimentos, decisões, padrões de comportamento, personalidade. Você também vai descobrir
como dores profundas da nossa alma estão diretamente ligadas a esse período do tempo. Você também vai descobrir o porquê sentimentos difíceis de serem transformados, padrões e comportamentos teimosos que você já trabalhou e parece que eles não se transformam, a relação que ele também tem com o período intrauterino. Está imperdível esse workshop. Vai ser uma semana incrível com aulas gravadas, você também vai ter tira dúvidas ao vivo junto comigo, nós vamos compartilhar material complementar para que você realmente possa adquirir muito mais conhecimento sobre esse período da vida e como isso está influenciando a sua vida, suas emoções até hoje. Imperdível, não é mesmo? Então, em algum lugar por aqui você vai ver um link ou um botão para você fazer a sua inscrição e não perder a oportunidade de participar desse workshop que está incrível. Eu te vejo lá. Um grande abraço.